A ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, aliás, está em vias de deixar o Supremo Tribunal Federal no mês que vem agora, né? Nós estamos em setembro, em outubro ela completa 75 anos e com 75 anos um ministro ou uma ministra tem de deixar o cargo. Ela completará 75 anos no mês que vem. É a presidente do Supremo, deixará a presidência do Supremo para o ministro Barroso. Mesmo tão pouco tempo antes de deixar o Supremo, ou até por isso, né? Até pelo fato de ela estar apenas um mês do fim do mandato como ministra do Supremo Tribunal Federal, ela tomou uma decisão bastante importante. Pautou para julgamento em plenário virtual a ação que discute a possibilidade de ampliação do aborto legal no Brasil até 12 semanas de gestação. O julgamento está marcado para começar no próximo dia 22, depois de amanhã, portanto, próxima sexta-feira, né? E aí os ministros e ministras têm uma semana para registrar o voto deles no plenário virtual. Desta sexta agora até a outra sexta, dia 29, portanto. A ministra Rosa Weber, além de ser presidente do Supremo, ela é relatora do processo que tramita no Supremo desde 2017 e foi proposto pelo PSOL, ou seja, o Supremo foi provocado pelo PSOL. Na ação, o partido pede que o Supremo exclua do âmbito de incidência de 2 artigos do Código Penal abortos praticados nas primeiras 12 semanas de gestação. Em 2016, durante a análise de um caso específico julgado na primeira turma do Supremo, a ministra votou a favor da tese de que aborto até o 3º mês de gravidez não é crime. Aborto até o 3º mês de gravidez não é crime. Esse foi o voto da ministra Rosa Weber na primeira turma, lá em 2016, num caso específico. É praxe, segundo o jornal O Globo, que ao virarem presidentes do Supremo, ministros deixem o seu acervo para o ministro que sai da presidência, levando apenas alguns casos. Por isso, essa ação foi uma das poucas mantidas sob relatoria da ministra quando ela assumiu a presidência da corte. Na ação, o PSOL, Elaine Tomás, pede ainda que se exclua do âmbito da incidência dos 2 artigos a interrupção da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação, alegando violação de princípios fundamentais. Os dispositivos questionados para o partido ferem princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida, a liberdade, igualdade, proibição de tortura ou tratamento desumano e degradante, saúde e planejamento familiar das mulheres e direitos sexuais e reprodutivos. Elaine Keller, em plenário virtual, alterar uma legislação que está em vigor já há muito tempo, desde 1940, se não tiver nada, é isso? Na verdade, assim, eu já sou contra isso ser pauta do Supremo Tribunal Federal, porque isso é legislar e não compete à Suprema Corte legislar. Né? A mesma coisa quando aconteceu lá a questão da descriminalização das drogas. Também entendo que não era papel da corte. E quando a gente fala do aborto, não dá para resolver dentro de uma corte, dentro de um julgamento, um tema tão sensível e tão complexo, né? Nem tampouco num julgamento virtual, né? Entenda, essa questão do aborto, ela precisa passar pelo Congresso, precisa ser ouvida a sociedade, precisa ser ouvidos os especialistas, porque é uma questão, para além da questão ali que a gente fala dos direitos de personalidade, ou seja, direito ao corpo, a imagem, até o direito à vida mesmo, que é protegido pela Constituição. Para além disso, a gente está falando de saúde pública. Né? Se a gente, então, começar a permitir abortos a partir até 3 semanas, como é que a gente vai, como é que o Estado vai dar condições para as mulheres para que elas façam isso de maneira segura? Né? Então, essa é uma grande questão. Fora isso, esse é um tema importante que deve ser discutido. Por que eles falam... Vamos só contar para quem está nos ouvindo e assistindo, por que as 3 semanas é o marco, as 12 semanas, é o marco, né, que são 3 meses. Desculpa. Porque eu não sou de medicina, mas eu procurei saber, e aí se diz que até as 12 semanas você ainda não tem atividade cerebral. E quando um corpo, né, um ser não tem atividade cerebral,
dentro da medicina se diz que não há condições de vida, ou seja, não há vida, não há ainda um ser com vida que merece ali alguma proteção, né? Alguma tutela com relação à vida, porque é a questão da atividade cerebral que importa. Então, o marco das 2 semanas é por conta da não atividade cerebral, né? Mas isso é muito complicado, porque a gente tem que pensar os riscos para a mulher. Se as mulheres não vão começar a usar isso como método contraceptivo, para o próprio feto, quer dizer, como é que o Estado vai dar suporte às mulheres para isso? Então, é um tema muito complexo, né, que também não deve ser discutido a partir de dogmas, de religiões, de bancadas que tratam aí como a evangélica do tema de maneira muito... católica também, né? Exatamente, de maneira muito ortodoxa, né, vamos pontuar assim. Acho que a gente precisa... Essa discussão é uma discussão muito extensa, muito complexa, que precisa ser ouvidas muitos especialistas da sociedade e que não pode se limitar a um processo da Suprema Corte. Eu acho erradíssimo, respeito demais o trabalho da ministra Rosa Weber. Ela teve contribuições ao longo dos seus trabalhos dentro da corte importantíssimos, mas esse tema eu acho que ela não deveria ter pautado agora. Tomás, tem um incômodo do Legislativo com determinadas pautas abraçadas pelo Supremo. O Supremo usa o seguinte argumento: nós fomos provocados. Nesse episódio aqui pelo PSOL, em outros episódios por outros partidos políticos, geralmente partidos que têm pouco voto no parlamento e acabam encontrando no Supremo uma alternativa para fazer prevalecer aquilo que entende ser o correto, né? Aconteceu recentemente, a Helene até lembrou, nesse episódio da descriminalização das drogas, né? O Congresso ficou tão incomodado que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é alguém com um temperamento permanentemente 12/8, né? Foi ao plenário para dizer o seguinte: olha, não atravessem essa fronteira, porque essa linha daqui para cá é nossa. Quem tem de dizer se é porte, se é crime ou não é crime, qual é a quantidade de droga ou qual deixa de ser a quantidade de droga, é o Congresso. E não legislar também é uma opção. Há uma cobrança de alguns setores da sociedade para que o Congresso se debruce sobre esses temas, né? Aborto, descriminalização do uso de drogas. Mas o presidente Rodrigo Pacheco disse: olha, são temas complexos, o Congresso é um espelho da sociedade, então você tem ali cada cabeça pensando de um jeito, e não fazer, em determinado momento, também é uma opção, embora possa não ser a melhor delas. Você acha que o Supremo agrava, não diria crise, né? Não estamos aqui falando de uma crise, mas agrava esse mal-estar com o parlamento ao mais uma vez, em tese, avançar sobre algo que deveria ser decidido por quem foi eleito para isso, legislar, como a Elaine lembrou? Justo. Acho que a situação do país hoje é de conflito de poderes mesmo. A questão da competência do STF, até onde ele vai, acredito que está sendo colocado em questionamento. Em alguma medida, minha leitura desse caso é uma tomada de posição do STF também, no sentido de não pôr o pé atrás e não se curvar, digamos assim, diante desse conflito que está aberto. Em que medida isso é certo ou não, aí acho que é outro problema, mas minha impressão é que é um conflito aberto mesmo. Eles estão realmente medindo forças um com os outros. E o Congresso, e aí é um ponto talvez um pouco polêmico de trazer isso agora, mas assim, embora o Congresso tenha essa insatisfação muito grande com o STF, a questão legal do próprio foro privilegiado, né, e de boa parte dos congressistas, né, deputados e senadores, terem casos que estão, entre aspas, né, engavetados no STF, que poderiam ser movidos em qualquer medida, também dificulta para o legislativo seguir o que eles falam. Né, eles falam como se realmente fossem peitar o STF e colocar medidas contra eles, mas boa parte das pessoas que estão ali, de alguma forma, tem um nível de comprometimento com ações que podem ser movidas contra eles, investigações que podem ser movidas, e isso dificulta, faz parte do nosso conflito de poderes também. Né? Nesse caso do
da discussão do aborto específico, eu não acho que eu tenho nada a acrescentar à exposição da Elaine, que acho que não, ela já explorou a questão jurídica, a questão dos limites dos poderes super bem, mas acho que tem alguns números econômicos que eu puxei antes da nossa conversa aqui, que acho que pode ser interessante para as pessoas pensarem, né? Justamente nessa linha de que o tema precisa ser um debate social mais amplo, e eu acho que, independente de por qual órgão ele vai ser feito, acredito que o Legislativo teria maior competência para isso, mas enfim, é um debate social super amplo, então alguns números acho que são bem interessantes. Então, por exemplo, uma pesquisa nacional do aborto que foi feita em 2021, ela sondou mais de 2.000 mulheres brasileiras ali entre 18 e 40 anos, e ela identificou que 1 em cada 4 mulheres até 40 anos no Brasil tiveram um procedimento de aborto em algum momento da vida, né? Então, acho que esse é um dado bastante chocante da realidade brasileira, e que cabe a gente se perguntar se isso é crime, né? Quer dizer, 1 em cada 7 mulheres do Brasil deveria estar presa com penas de até 10 anos, né? É isso que a sociedade acredita, é isso que nós achamos que é adequado? Acho que é um ponto de debate. Mas, né, quase ninguém é preso efetivamente no Brasil por aborto, né? As mulheres procedimentos ilegais, a gente não tem um número exato sobre isso, mas pode ser que passe de centenas de milhares. Não achei nenhum número sólido que eu tivesse confiança na fonte sobre isso, mas praticamente nenhuma mulher é presa acusada, né, de ter praticado um aborto ilegal. Então, o que exatamente essa legislação está fazendo? Uma quantidade enorme de mulheres seria presa. Na prática, praticamente ninguém é preso. Médico, né? Profissionais de saúde, médicos, então parece que são colocadas uma série de limitações à provisão de serviços, acesso à informação, acesso a profissionais, e não nas minhas pesquisas não ficou claro para mim o que está sendo conquistado com a legislação atual. Agora, se isso é uma discussão para o STF... A legislação prevê, né, Elaine, me corrija se eu estiver errado, o aborto legal em caso de bebê anencéfalo, isso, de violência contra a mulher, né, de a gestação ser fruto de estupro e risco de vida para a mãe, certo? São essas 3 hipóteses em que o aborto não é considerado crime aqui no Brasil. É claro, e que acontece muito, né? Como o Tomás lembrou, e geralmente quem tem dinheiro faz em clínica, bem cuidada, né? E nunca é pega, e todo mundo sabe onde tem, né? E que acontece, que faz, enfim, tá aí. O problema é um tema tão espinhoso e a plenário virtual levado pelo PSOL, né? Em uma semana você pode alterar a lei, né, de maneira dramática. É um assunto... O Tomás trouxe esses dados assustadores aqui para a gente. É um assunto que envolve aspecto de saúde, que envolve aspecto moral, que envolve aspecto religioso, né? Integridade da saúde da mulher. Emocional e física da mulher. Assim, no plenário virtual, em uma semana, é delicado, né? Exato. Eu até contei isso no Tá na Roda, da Jovem Pan, esse domingo. Eu, infelizmente, já sofri um aborto espontâneo, né? Mas ainda assim foi muito duro para mim, né? Talvez para o homem seja difícil entender a dimensão que é um aborto, mas é uma coisa que mexe muito com a mulher, tanto na questão hormonal, ou seja, na questão do corpo da mulher, quanto no emocional. Então, a única questão que a gente precisa pensar, né, quando a gente fala de, mas qual é a função da lei? A função da lei obviamente, preservar a vida e a integridade da mulher. A única questão que eu pauto é como é que nós vamos descriminalizar o aborto, né, qualquer tipo de aborto, e como é que o Estado vai garantir a essas mulheres integridade física e emocional, ou seja, porque é um procedimento que você coloca em risco, sim, a vida da mulher, né? Então, é muito difícil assim, fazer isso de maneira atabalhoada, sem um planejamento, sem um comprometimento aí do Estado também. Eu acho que a gente pode estar, de novo,
fazendo as coisas sem muito pensar no resultado, sabe? Assim, de maneira respeitosa e assim, com um planejamento público que deveria acontecer, né? Com uma estratégia, de novo, a gente querendo aí ganhar visibilidade, né? Eu acho que isso é sim um pouco de um ativismo do judiciário que eu entendo que não deveria haver. Eu sou um pouco crítica a essas pautas, porque assim, não sei se vocês sabem, mas a Suprema Corte, ela julga 400 mil processos ano. É muito processo. Sim. E aí você pega temas como aborto, descriminalização de drogas. Será que deveria estar na corte, na Suprema Corte? Será que isso é pauta para a Suprema Corte? Né? Enquanto isso, a gente tem lá no Congresso os deputados fazendo CPI, investigação. Então, assim, é uma troca de papéis, não que eu ache que a CPI não seja legítima deles, mas muitas vezes também fazendo a CPI muito como vitrine de exposição do trabalho do parlamentar, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu acho que falta um pouco de comprometimento com a sociedade, de entender o quanto é importante temas como esse serem tratados com maior participação da sociedade de fato. Sim.